Boa noite para você de casa, o NTV News chega. Criminosos utilizam páginas falsas dos Detrans para aplicar golpes. O monitoramento do nível de água do Rio Paranaíba pelo Corpo de Bombeiros, que continua acima de 5 metros. E você também vai ver. Condutor fica ferido em acidente envolvendo 2 motocicletas. Poste com estrutura inclinada preocupa moradores. Em Arraial dos Afonsos, animais soltos causam transtornos. O lançamento do livro que discute os desafios da administração pública na atualidade. A posse dos novos diretores, vices e coordenadores dos Centros Municipais de Educação Infantil e escolas de Patos de Minas. 2024 foi o ano mais quente da história do Brasil. Futebol. Escolinha da URT começa o ano com novidades. Cuca retorna ao Atlético e avalia como positivo o trabalho feito por Milito. Cruzeiro inicia a pré-temporada com treinos nos Estados Unidos para a disputa da FC Series. E como fica o novo esquema vacinal contra a pólio. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. A gente inicia essa edição mostrando que 2 motocicletas se envolveram em um acidente de trânsito em um cruzamento na região central de Patos de Minas. A colisão aconteceu entre uma Honda Fan conduzida por um homem de 45 anos e uma Yamaha Phaser preta, pilotada por um homem de 26 anos. De acordo com as primeiras informações, o condutor da Honda Fan, que seguia pela Rua Pará, não respeitou a parada obrigatória no cruzamento e colidiu com a Yamaha Phaser, que transitava pela Rua Doutor Marculino. A colisão resultou em ferimentos para ambos os condutores. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e a Polícia Militar foram acionados para prestar socorro e registrar a ocorrência. O condutor da Yamaha Phaser, mesmo com suspeita de fratura na clavícula, se dirigiu ao hospital por conta própria. Já o piloto da Honda Fan recebeu atendimento do SAMU e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Moradores do bairro Jardim Céu Azul estão preocupados com um poste de iluminação pública que está com a estrutura bastante inclinada. Após a reclamação do poste do galpão do produto rural, nós recebemos uma outra reclamação. Não, sua televisão não está torta não, gente. É o poste mesmo aqui que está torto. Foi essa reclamação a qual a gente recebeu desse poste aqui, ó, no bairro Jardim Céu Azul, que está praticamente torto, tombado aqui para essa rua à esquerda. Após a gente receber essa reclamação, nós viemos de perto conferir. E como você pode perceber nas imagens, o poste realmente está bastante tombado ao lado esquerdo. Segundo conversas aqui com moradores de proximidades, que não quiseram gravar a entrevista, informaram que esse poste já está assim há muito tempo. Um poste aqui da rua José Joaquim com a rua Manuel Avelino, aqui no bairro Jardim Céu Azul. Já está há muito tempo desse jeito, tombado assim, trazendo risco aí para a população, já que as últimas chuvas têm vindo com um forte vento e com isso traz mais risco dele tombar ainda mais. E como a gente pode observar, há um muro ali de fundo de uma residência, fazendo com que esse poste possa correr risco de cair ali. A gente veio conferir de perto a situação aqui desse poste no bairro Jardim Céu Azul. Olha, sobre isso, a Prefeitura informou que a substituição do poste é competência da CEMIG. O que o município pode fazer é repassar a situação via sistema e que isso será feito após tomar ciência do problema. A CEMIG ainda não respondeu aos nossos questionamentos. Em Arraial dos Afonsos, os moradores têm enfrentado problemas com animais soltos na comunidade. O gado tem destruído lavouras e até representa risco de acidentes, é o que relatam os moradores. Os animais caminham tranquilos por Arraial dos Afonsos, mas toda essa tranquilidade do gado representa transtornos para os moradores. É que os animais têm invadido e destruído lavouras, como conta esse produtor que já perdeu quase todo o mandiocal. Eu desisti de mexer. Já tem mais de 6 meses que a gente é pelejando com o gado aí. Aí o que eles fizeram aí, entrou no meu mandiocal, quebrou tudo, sobrou isso aqui, varas. Mandiocal de 1 ano. Além de perdas, os moradores relatam perigos de acidentes, já que os animais também circulam na via de acesso a Arraial dos Afonsos.
Os moradores contam ainda que o proprietário do gado já foi comunicado, porém, ele não teria arrumado as cercas da propriedade. Até a polícia militar foi acionada conforme os moradores, mas até agora o problema não foi solucionado. Pois é, nós perguntamos à Prefeitura de Patos de Minas o que pode ser feito nesse caso e fomos informados que o município deve ser acionado para recolhimento dos animais de grande porte pelo WhatsApp 99238-8605. Eu vou repetir, tá? 99238-8605. No caso de animais em rodovias e estradas, a Polícia Militar Rodoviária deve ser contatada para providências. A seguir aqui no News, a posse dos novos diretores, vices e coordenadores dos Centros Municipais de Educação Infantil e de Escolas de Patos de Minas. E ainda o lançamento do livro que discute os desafios da administração pública na atualidade. Tomaram posse em Patos de Minas os novos diretores, vice e também coordenadores dos Centros Municipais de Educação e Escolas Municipais. O auditório do Centro Universitário de Patos de Minas estava lotado para a solenidade. Presentes no evento estavam o prefeito de Patos de Minas, o secretário de Educação e representantes do Legislativo Municipal, além dos gestores empossados e seus familiares. Um momento de muita responsabilidade e de muita alegria também. Eu estou aqui para compartilhar com eles essa responsabilidade. Nós vamos fazer esse trabalho juntos. A gente já tem aí 16 escolas e creches reformadas, 4 novas creches que nós construímos e entregamos, uniforme para todos os alunos da rede municipal, kit de material escolar completo, a primeira escola de tempo integral sendo construída lá no Alto da Serra, a primeira da história de Patos, e vamos construir a segunda lá no Afonso Queiroz, deve começar também em breve, as duas, com um investimento aí de mais de 10 milhões de reais cada uma. Ao todo, foram empossados diretores e vice-diretores de 15 escolas municipais e coordenadores de 22 centros municipais de educação infantil. Muitos deles já têm anos de atuação na educação municipal e agora assumem o compromisso de liderar as equipes em busca de melhores resultados educacionais. É uma mudança de ciclo, né? Que eu já tenho 33 anos de profissão, já fui diretor de outra escola e agora buscando nessa vice-direção dar o meu melhor para a gente crescer cada vez mais na educação e no profissional também. A cerimônia é mais do que um ato formal. Ela simboliza a renovação do compromisso dos gestores com a educação e destaca o papel estratégico que eles desempenham na formação de crianças e jovens. Hoje é um momento importante, que é a culminância de um processo democrático, né, para a nomeação desses representantes e líderes das nossas unidades. Os diretores escolares, vice-diretores, coordenadores dos CMEs, né, são as pessoas que vão liderar. Essa cerimônia, na verdade, é um ato simbólico de apresentação para a comunidade escolar, para a nossa rede, das pessoas que irão representar essas instituições durante o ano. Para 2025, a expectativa é de um trabalho integrado e focado em resultados que façam a diferença na vida dos estudantes da rede municipal. Eu sou muito orgulhoso por fazer parte dessa história. Nós tivemos aí grandes avanços no encerramento desse ciclo de gestão do Executivo Municipal e iniciamos agora com uma perspectiva muito positiva, novas propostas e fazendo um convite para que esses líderes, né, apresentados agora para toda a comunidade, para toda a sociedade, que eles estejam aliados conosco para a gente colha de fato resultados positivos, para que a gente possa construir uma Patos melhor, com uma educação consistente, valorizando todos os direitos que são das crianças, dos estudantes e gerando, sem sombra de dúvidas, aquilo que é necessário para cada etapa. Agora a gente fala sobre o lançamento do livro Parcerias Público-Privadas, Desafios da Administração Pública na Atualidade. O reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, doutor Henrique Carivaldo de Miranda Neto, e a professora do curso de Direito, doutora Sabrina Nunes Borges, lançaram no dia 12 de dezembro, em Belo Horizonte, capítulos do livro Parcerias Público-Privadas, os desafios da administração pública na atualidade. Esse livro foi um convite que a doutora Simone Letícia nos fez para que nós participássemos com capítulos no livro.
O professor Henrique lançou o capítulo Interseções e Desafios, colaborações entre educação pública e privada no ensino superior brasileiro. A área da educação é uma área muito frutífera quando nós nos referimos às parcerias público-privadas. As instituições de ensino públicas no Brasil, elas têm várias frentes de trabalho com outras instituições particulares para desenvolvimento científico, acadêmico, tecnológico, na área de inovação e nos projetos sociais. E o mesmo ocorre com as instituições particulares. O livro Parcerias Público-Privadas faz parte de uma trilogia de livros que vem sendo escritos desde 2022, sendo a segunda edição em que o professor e reitor da universidade participa. No livro anterior, que falava sobre políticas públicas, eu pude falar sobre as políticas públicas em educação. E o desafio, do nosso país estabelecer políticas públicas que realmente ampliem o acesso à educação, mas que, paralelamente, consequentemente, também ampliem a qualidade da educação no país. A professora Sabrina também participou das edições dos anos anteriores e, para este ano, já tem previsão de um novo lançamento. A terceira obra em que eu participo, 2022 a gente teve a obra que trata sobre recuperação judicial, 2023 a gente teve a obra que trata sobre políticas públicas, 2024 tratando desse livro aí que a gente está conversando sobre, que é a parceria público-privada. Então eu tive esse honroso convite da professora, que inclusive é nossa ex-aluna, ex-professora, daqui de Patos, prata da casa, e que nos fez esse convite para participar de mais uma obra, e agora com esse tema de políticas público-privadas. Inclusive, nós já temos o tema para 2025, para esse ano. Nesta edição, a professora produziu o capítulo A Utilização das Parcerias Público-Privadas como Instrumento Complementar para a Garantia do Acesso à Saúde, com autoria do Dr. Antônio Augusto Silva Borges e do Dr. Rafael Vinícius Normandia. Esse livro ele reúne uma gama de temas onde essa parceria público-privada vai se concretizar nesse sentido de meios eficazes para esse serviço ao cidadão, no caso a saúde. Quem se interessar pelos temas, em breve poderá adquirir um exemplar gratuitamente. As pessoas sempre ficam perguntando onde que compra, e ele realmente não é vendido. Esse livro, eu conversei agora há pouco com a Simone Letícia para tentar saber a data exata, e ela falou que é início de fevereiro. Ele será disponibilizado pelo meio de PDF, por meio de um PDF, gratuitamente, e aí em breve a gente vai, provavelmente o Unipam, por meio das suas redes sociais, vai publicar aí o link onde qualquer pessoa que tiver interesse nessa área, ela poderá aí baixar, fazer o download dessa obra gratuitamente. Vale a pena dar uma olhada nessa obra, ficar por dentro, entender o que se passa. E claro, informação nunca é demais, né? Depois do intervalo aqui no News tem a previsão do tempo. Você vai ver que 2024 foi o ano mais quente da história do Brasil. E ainda o monitoramento do nível do Rio Paranaíba pelo Corpo de Bombeiros, que continua com 5 metros acima do normal. O ano de 2024 foi o mais quente da história do país, de acordo com um levantamento feito pelo IMET. O Instituto Nacional de Meteorologia considera os registros de temperatura do Brasil desde 1961. De acordo com os dados, o ano de 2024 foi o mais quente da história do país, com 0,79 graus Celsius mais quente que a média histórica do ano de 2023, e variando em torno de 25,02 graus Celsius. Nós devemos entender que a temperatura que nós sentimos, ela na verdade é um reflexo da atividade solar, quando essa radiação incide sobre a superfície da Terra, e essa superfície da Terra aquece e reflete. Nós temos alguns anos que as temperaturas são mais altas e outros anos as temperaturas são mais amenas. Como em 2024 ficou cerca de 6 meses sem a precipitação das chuvas, a umidade do ar ficou mais baixa. E como as moléculas de água são como protetoras naturais da proteção solar e em 2024 não choveu o suficiente, fez com que as temperaturas ficassem acima da média. Apesar das temperaturas estarem acima da média,
não é motivo para a população se preocupar, já que as mudanças climáticas são cíclicas. Depende muito da interação entre a radiação solar e o que acontece na superfície do planeta, ok? Então, nós, para falarmos que a temperatura global está aquecendo significativamente, nós temos que analisar um período muito grande e, na verdade, nós já tivemos tempos mais quentes do que nós estamos vivendo hoje e tempos mais frios do que nós estamos vivendo hoje. Devido à radiação solar menos incidente por causa da quantidade da umidade do ar maior que o normal, podemos esperar um ano com as temperaturas um pouco mais amenas. Esse ano, por exemplo, é um ano que nós esperamos uma temperatura um pouco mais amena do que 2024. Que nós já começamos com uma radiação solar menos incidente devido a uma quantidade de umidade no ar maior do que o normal. Para a população, a cada dia que passa, a sensação de calor aumenta. Foi um ano mais quente, cada ano que passa parece ser bem mais quente, né? Muda muito o clima. Aparentemente foi sim. Cada ano que passa parece que está esquentando mais, né? Tá sim. Aquecendo mais, né? Foi um ano bastante quente, né? A gente vê que até a questão da chuva demorou um pouco mais a vir pela questão desse tempo quente, abafado. E a gente vê também a falta de cuidado com o meio ambiente, né? Às vezes essa questão do tempo tá mais quente, tá mais abafado, pode ter sido provocado depois da pandemia pelo acúmulo de lixo. A gente passou, né, a gerar mais lixo, descartar mais coisas, e aí vem acarretando realmente esse tempo quente, abafado. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas continua monitorando diariamente o volume de água do Rio Paranaíba como forma de prevenir ações em meio ao período chuvoso. O início de janeiro tem sido marcado por fortes chuvas em toda a região. Já na noite da virada do dia 31 para o dia 1º, um temporal causou danos por toda a cidade e subiu drasticamente o nível do Rio Paranaíba, que atingiu quase 8 metros de altura acima do nível do leito. De lá para cá, a chuva ainda está presente, mas o nível tem abaixado gradativamente. Na tarde desta quarta-feira, a medição apontou aproximadamente 5 metros e 29 centímetros. Nos últimos dias ele está ali na casa dos 5 metros, né? E 2 a 3 dias atrás estava na faixa ali dos 8 metros. Então, por enquanto, não é preocupante de acordo com a série histórica e os levantamentos, né? 2 vezes ao dia, o Corpo de Bombeiros vem até esse ponto do Rio Paranaíba, logo abaixo da ponte, para realizar a medição através de réguas que vão até 10 metros de altura. Essa medição é muito importante para a população, principalmente aquelas que moram aqui na região, para informar sobre a situação dessas águas. O levantamento que o Corpo de Bombeiros faz, ele é uma previsão, né? Ele tem uma margem de erro de mais ou para menos, né? Porque não é uma ciência exata, né? Apesar de usar dados estatísticos, né? Ele vai ter sempre essa margem aí e é só um prognóstico, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros começa muito antes do início das chuvas e vai muito além da medição que é feita diariamente. Ele tem tanto a fase de preparação, que são os planejamentos, as reuniões com diversos órgãos, reuniões administrativas internas ao Corpo de Bombeiros também, no sentido de planejar quais ações deverão ser tomadas no período chuvoso. Isso nós fazemos durante o período de estiagem bem anterior às chuvas. Já no período das chuvas, né, a gente envolve o município com o plano de enfrentamento às chuvas anual, né? Aí nós temos o monitoramento diário, que envolve sobrevoos com drone das áreas mais críticas, acompanhamento até de outros municípios que venham a desaguar, né, que tenham aí chuvas neles e venham a desaguar no Rio Paranaíba. Também é realizado um acompanhamento detalhado da população que reside nas áreas de risco em busca de minimizar os danos em caso de enchentes.
Nós estamos trabalhando no sentido de monitorar, né? Fazendo levantamento aí junto com a prefeitura e outros órgãos, no sentido de monitorar e quantificar quais são as populações, se essa população é acamada, se é idosa, se são pessoas com dificuldade de mobilidade, né, limitações de mobilidade, e estamos fazendo o levantamento e o mapeamento justamente das áreas de risco e quais as populações estão nesses locais. Seu Warner mora próximo ao Rio Paranaíba há mais de 3 décadas e já passou por várias enchentes. Mesmo no dia de maior precipitação e por mais que o rio tenha subido além do normal, a sua propriedade ainda está a salvo. Aqui ultimamente, por último daquela enchente maior, sempre está tranquilo. Agora esse ano começou a assustar, que subiu meio de uma vez, mas no lugar mais baixo até teve perigo. No lugar mais alto, igual ao meu aqui, até não deu para assustar muito, não. Tá tranquilo. A gente fica preparado. No lugar que a água sempre vem, você tem que estar sempre preparado. É igual esses dias mesmo, ele começou a subir meio rápido, aí a gente fica meio preparado já, que esse caso pode vir de uma vez, a gente não sabe, a natureza hoje muda muito. Se fosse comparar os anos passados, os anos anteriores, a gente fica mais tranquilo, mas a natureza que mudou muito, você não dá conta muito de acompanhar ela mais. E o período de chuvas ainda está longe de chegar ao fim. O Corpo de Bombeiros continuará realizando as medições diárias e pede para que a população também esteja atenta a qualquer mudança drástica no nível das águas ou, em caso de chuvas fortes, se proteja. Para o dia a dia, né, quando houver um tipo de chuva, bastante chuva, né, não permanecer nessas áreas, né? Ou então, no caso, locais de alagamento de vias públicas aqui em Patos, tomarem cuidado com onde deixam os veículos, que os locais vão se deslocar. Tempo em Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Armações a partir de R$ 59,00. Óculos de sol por apenas R$ 99,00. New Color. A previsão do IMET indica céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas para quinta-feira. A umidade relativa do ar registra 70%. As temperaturas oscilam em Patos de Minas entre a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, variação de 20 a 27. Em Lagoa Formosa, de 20 a 25 graus. Em Lagamar, de 21 a 27 graus. Em Patrocínio, de 19 a 26. E em Presidente Olegário, mínima de 20 e máxima de 27 graus nesta quinta-feira. Em instantes aqui no News a gente fala de futebol. Escolinha de futebol da URT começa o ano com novidades. Você vai ver que o Cuca retornou ao Atlético e avalia como positivo o trabalho feito por Milito. E ainda, o Cruzeiro inicia a pré-temporada com treinos nos Estados Unidos para a disputa da FC Series. Neste bloco a gente fala de futebol. Estão abertas as inscrições para a Escolinha de Futebol da URT. A iniciativa do clube conta com um novo formato. E por falar em novidade, também período de férias, a Academia de Futebol da URT está em um novo formato para 2025. Ao meu lado está o técnico e também o professor Marcelo. Agora a escolinha, né, está funcionando aqui no campo do URT. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo, eu sou o Marcelo, sou professor e coordenador da Academia de Futebol da URT e das diversas novidades que a gente trouxe para o ano de 2025, essa da pré-temporada, né? Foi uma ideia que a gente teve junto com o departamento de futebol da URT e a gente está realizando aqui no estádio, né? Na Arena DB. Todo mês de janeiro os treinos serão realizados aqui. Né, uma novidade que a gente trouxe, né, não só com a nova marca, né, com o novo nome, a nova identidade e também essa pré-temporada realizada aqui no estádio. Quem tem interesse, né, pode participar ainda, Marcelo? Sim, todos os atletas de 5 até 17 anos, né, podem agendar a sua aula experimental pelo WhatsApp ou até mesmo aqui na loja presencialmente e essas matrículas são feitas após a aula experimental. Qualquer atleta de 5 a 17 anos será convidado a participar da Academia de Futebol da URT. Marcelo, muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. O Cruzeiro está nos Estados Unidos, onde disputará a FC Series, que é a antiga Florida Cup.
Gabigol, Dudu e demais reforços, juntamente com o plantel estrelado e o técnico Fernando Diniz, já deram início à pré-temporada nos Estados Unidos. O elenco do Cabuloso realiza atividades no gramado e também na academia do Centro de Treinamento Americano, onde a delegação fica até o início da próxima semana. Estão ausentes o meia Matheus Pereira, o lateral direito Fagner e o atacante Marquinhos, que se juntarão ao restante do time até o final dessa semana. A estreia do Cruzeiro pela FC Series será no dia 15 de janeiro, uma quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo. O confronto contra o Atlético Mineiro, o clássico, pela competição, será no sábado, dia 18, às 17 horas. No Atlético, a novidade é o técnico Cuca, que já retornou a BH e se apresentou ao clube alvinegro. Em sua chegada, Cuca foi recebido por torcedores que fizeram questão de fazer aquela selfie ainda no aeroporto. O treinador explicou o porquê do retorno ao comando do time alvinegro para a temporada 2025. Desde 2011 que eu cheguei, naquele momento o Galo estava numa situação bastante complicada no Campeonato Brasileiro, com o risco de cair grande, A gente conseguiu salvar e no ano seguinte nós fomos vice-campeões brasileiros, campeão mineiro. Classificamos para a Libertadores, depois aquela maravilhosa Libertadores, enfim. Eu me sinto muito à vontade aqui, eu gosto muito daqui, Eu acho que é um tempo que a gente ganha, porque eu já conheço bastante a casa, conheço praticamente tudo. E estou muito motivado em fazer um grande trabalho, fazer grandes campanhas nos campeonatos que a gente disputar. E estou esperançoso, muito esperançoso em montar uma equipe forte, Nós temos um time bom. Cuca também falou sobre a ansiedade do torcedor com a montagem do elenco. O que eu vejo assim, Lógico que o torcedor ele está dentro do processo do Atlético dia e noite. Eu, como estava fora, é um pouco diferente, Eu vejo o torcedor hoje machucado, o torcedor sentido, mas, cara, assim, na boa, eu acho que ele tem que estar muito orgulhoso também. Pode ter esses sentimentos, pelas perdas que tiveram nas duas finais, mas chegou em duas finais. Cara, não é fácil. O trabalho do Milito foi bom. Uma bola que entra, um gol que perdeu, que entrasse ali no final de uma Libertadores, ia para uma prorrogação, os Pedros era campeão de uma Libertadores, então não foi um trabalho ruim. Com o Flamengo, uma final também, que são jogos duríssimos, Um gol que perdeu, no contra-ataque tomou também, se uma bola entra. Então foram campanhas boas com finais ruins. Tem que ser separado. O Galo tem um time, tem uma estrutura de time boa. Hoje a gente tem que chegar e entender o processo, que tem jogadores que têm contrato curtíssimos aí, que vence em outubro, que vence em dezembro, que tem proposta daqui e de lá. Então eu me inteirar desses assuntos para pôr a cabeça do atleta aqui dentro e depois começar a extrair o máximo de cada um deles. Para o técnico, já ter trabalhado com alguns dos jogadores é um ponto positivo neste retorno ao Atlético. Ajuda muito, já é um caminho que você não precisa percorrer, porque os outros jogadores vão perguntar como é que é o Cuca, eles próprios já vão falar, ele é assim, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. Então já é um caminho que você não precisa percorrer, Alguns jogadores já se comunicam com os outros. Mas eu gosto assim de conhecer o jogador por mim mesmo, Lógico, tirar todas as informações, ver vídeos deles, de que maneira que a gente pode explorar o potencial deles, mas ver por mim mesmo, no dia a dia, Você não vai conseguir fazer isso em uma semana, mas num curto período aí, com o conhecimento que a gente tem e com os trabalhos mesclados a jogos, aí a gente já conhece o plantel todo. Daqui a pouco aqui no News, como fica o novo esquema vacinal contra a pólio? Você vai ver que criminosos utilizam páginas falsas dos Detrans para aplicar golpes. A partir deste ano, a vacinação contra a poliomielite deixa de ser via oral e passa a ser aplicada como vacina injetável.
A mudança, de acordo com o Ministério da Saúde, é baseada em evidências científicas e recomendações internacionais. A vacina oral para a pólio, tão famosa em todo o país por suas gotinhas, contém o vírus enfraquecido e, quando utilizada em meio a condições sanitárias desfavoráveis, pode levar a casos da doença derivados dessa mesma vacina. A vacina de gotinha é uma vacina que a gente chama de Sabin. Ela até teve vários trabalhos e a finalização dos estudos foi feita por um pesquisador que não era brasileiro, mas que estava morando no Brasil. A outra vacina, que a gente chama de Salk, que é injetável, é uma vacina que tem um potencial muito maior do que a outra. Então ela consegue, com menos doses, induzir a presença, a formação dos anticorpos pelo organismo. E sem falar que é uma vacina que ela é totalmente inativada, então ela não tem chance nenhuma de, em casos raros, causar a própria doença. A dose de reforço, que antes era aplicada aos 4 anos, não se faz mais necessária, já que o esquema vacinal com 4 doses já garante a proteção necessária contra a doença. Vão ser 4 doses, tá? Elas são injetáveis, então 2, 4, 6 meses e 15 meses, né? Não tem necessidade daquelas doses de 4 anos, não vai existir mais aquelas campanhas de chamar todo mundo, né? Tá tendo campanha contra o Zé Gotinha, às vezes tinha essas campanhas porque a gente sabia que a adesão não era tão grande, mas além da adesão não ser tão grande, também a gente sabia que a eficácia não era aquela muito grande. A pólio é uma doença que já foi registrada em quase todo o mundo e hoje cada país enfrenta o vírus de uma maneira. Desde 1989 não há notificações de casos no Brasil, mas a cobertura vacinal sofreu queda sucessiva nos últimos anos. Tem países que têm doenças que são mais comuns, outros países menos comuns, outros as doenças já não existem, outros as doenças às vezes não existem, nem é feito mais vacina, mas aí às vezes a pessoa está até propícia a pegar a doença, então vai variar bastante. O Ministério da Saúde ainda reforça que a vacinação é reconhecida como uma das estratégias mais eficazes para preservar a saúde da população e criar uma sociedade saudável e resistente. É só assim que vai existir essa segurança da doença não aumentar e até ela ser erradicada, né? Choveu forte em Carmo do Paranaíba na tarde de hoje. A gente tem imagens que mostram realmente aí alagamentos. Os moradores disseram que essa região da região central, né? Essa região aí do centro da cidade, sempre que chove dá um alagamento maior mesmo, que é uma região onde a chuva vem e causa esses transtornos aí. Mas embora a gente veja esse volume de água, que confirma inclusive o que disse a meteorologia sobre chuvas intensas, essa chuva não causou maiores transtornos conforme moradores. Foi uma chuva rápida, um temporal que caiu hoje lá em Carmo do Paranaíba, causando essa elevação aí, né? Muita enxurrada aí, adentrando aí sobre as calçadas, tomando conta das ruas e calçadas e até em alguns estabelecimentos, mas sem maiores problemas, conforme conversei agora há pouco com um amigo jornalista que é lá de Carmo do Paranaíba. Ele me disse que toda vez que chove tem esse problema aí, mas que não teve maiores problemas com relação a transtornos, a prejuízos para quem reside nesta região da cidade, região central de Carmo do Paranaíba. Chuva intensa, né? A meteorologia, o IMET já dizia isso, entre hoje e amanhã tem também essa previsão e aí a chuva forte veio, né? Veio esse temporal e causou esses alagamentos na região central de Carmo do Paranaíba. Olha, agora tem alerta sobre a ação de criminosos que estão utilizando páginas falsas com a interface de site dos Detrans para aplicar golpes. Início do ano é o período onde as pessoas estão preocupadas em deixar em dia os pagamentos de IPVA e licenciamento de veículos. Aproveitando disso, criminosos têm utilizado páginas falsas com a interface do site do Detran para enganar cidadãos preocupados em quitar esses débitos. Uma pesquisa do Instituto Data Senado informou que golpes digitais vitimaram cerca de 24% dos brasileiros acima de 16 anos nos últimos 12 meses. Foram mais de 40 milhões de brasileiros que perderam dinheiro pelo motivo de ataques cibernéticos, clonagens de cartão ou
pagamentos de boletos falsos. Eles lançam um site, né, um site pirata, no qual te dá todas as condições de acreditar que ele é verdadeiro, porque ele lança até a receita, lança certinho para o cliente fazer o pagamento, porém ele sai como o recebedor, o Detran. Então vamos deixar bem claro que o Detran, ele não recebe taxa, tá, gente? Essa taxa é feito o recolhimento através da Receita Estadual. Então, você vai ver lá o site oficial da Fazenda, ou caso, né, também seja feita pelo site oficial do Detran, que vai te encaminhar exatamente para o site da Fazenda. Então, é bom esclarecer que pode sim ser feito pagamento através do site do Detran, porém, tem que estar, né, concluído através do site da Receita Estadual, Secretaria da Fazenda. O prejuízo fica para alguns cidadãos que caem no golpe, já que mesmo realizando o boletim de ocorrência, a identificação do estelionatário é quase impossível para realizar o ressarcimento. Eles lançam o site e ele fica no ar 2-3 dias e a pessoa vai pagando, eles vão pagando. Feito isso, quando as pessoas começam a perceber que é golpe, eles lançam um novo site para novas pessoas irem caindo no golpe. Então, dificilmente, até porque rastrear como, né? O pagamento às vezes é feito via Pix. No qual o beneficiário sai Detran ou sai outros órgãos, né, que eles usam para fazer o extorquir, né, na verdade. E aí, como que a pessoa vai realmente, né, saber quem é, né? Porque mesmo fazendo um boletim de ocorrência fica difícil de ir atrás, porque o Estado não vai, né, ele não vai eximir, né, de cobrar, porque na verdade ele não recebeu. Então você vai ficar com o débito do seu veículo e posterior a isso você ainda vai ter a questão do prejuízo, porque aquele lá dificilmente você ressarce. Para evitar transtornos, o mais indicado é buscar o boleto pelo próprio aplicativo do banco ou site oficial da Fazenda. Mais seguro que você entre no seu aplicativo e faça você mesmo a operação através do Renavan. Ou, caso a pessoa não tenha, né, aplicativo, não seja correntista, ela pode usar, né, a lotérica, ainda até as lotéricas, e tem algumas pessoas que usam alguns sites também. O Gringo, né? Eu, particularmente, não aconselho fazer pagamento por aplicativo no qual você não conhece. A atenção aos detalhes como nome e número do CNPJ do recebedor podem fazer toda a diferença. Se você for fazer Pix, fique atento ao CNPJ, né, do Estado, né, que começa com 18. Posterior a isso, vocês devem divulgar, né, o CNPJ certo, se for via Pix. Ou se você não for pagar via Pix, né, você vai pagar no seu aplicativo do banco também, é bem mais seguro. Então, nunca faça pagamento que seja destinado ao Detran, né, que seja destinado a outros órgãos que são ligados a trânsito, porém não são órgãos que estão aptos, né, que estão credenciados a receber as taxas do Estado de Minas Gerais. Então fique atento a isso, a qual destinatário você está fazendo o pagamento desse Pix ou dessas taxas. Outras notícias você acessa o portal patosja.com.br. O NTV News está terminando. Volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.